Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente se encontra e renova. Cada encontro de amigos é uma renovação da amizade, não é mesmo? Estamos aqui renovando a amizade, renovando o nosso exercício fundamental para o amor, que é o que é a amizade, não é? Muito bom estarmos aqui, curtindo esse momento de frio do ano, mas acalentando dentro de nós, nas nossas almas, nas nossas mentes, o calor da amizade. Muito legal, a mente. Hoje nós viemos falar sobre esse grande território de conquista das nossas vidas, a mente. Filosofia, ciência, religião, por toda parte se consensa, se sabe que a mente é a grande fronteira, a grande ferramenta do viver. Um exemplo fantástico que o Espiritismo nos traz a esse respeito vem do maior best-seller fora da codificação do Espiritismo, o livro Nosso Lar, também transformado em filme. Nem todas as pessoas sabem que André Luiz, quando encarnado, foi um médico de enorme destaque no Brasil. Grande médico, grande clínico, grande pesquisador também. Poucos médicos alcançaram o mesmo status, a mesma folha corrida de serviços que André Luiz quando encarnado, que assumiu esse nome, André Luiz, apenas porque o Espiritismo na época e Chico Xavier, consequentemente, sofria ações na justiça em razão dos familiares dos autores espirituais de seus livros. Isso aconteceu com a família de Humberto de Campos. A partir do processo, ele passou a assinar Irmão X pelos livros que vinham por Humberto de Campos. Então, André Luiz optou por essa alternativa e trouxe para a gente, no livro Nosso Lar, uma passagem muito interessante sobre a questão da mente. É importante dizer que André Luiz foi o médico fabuloso Carlos Chagas, inventor, descobridor da cura de uma doença que assolava o Brasil naquele tempo, que acabou sendo conhecida como o mal de Chagas, uma doença que vinha através do inseto barbeiro e que contaminava multidões, matava muita gente. A descoberta da cura do mal de Chagas, assim denominado pelo nome daquele que descobriu essa cura, foi um grande advento, um enorme progresso para a sociedade brasileira de então. Pois, além disso, Carlos Chagas também realizava trabalhos voluntários. Como médico, ele atendia gratuitamente pessoas que não tinham condições, alcançando alguns milhares de consultas nessa condição. Importante lembrar que àquela altura não existia sistema público de saúde. Ao tempo do INPS, as pessoas sem condições eram atendidas nos hospitais como indigentes. Vejam vocês. E dependiam em muitas situações
de médicos de consciência social e bom coração que faziam esses atendimentos gratuitos. Não foram poucos, mas foram todos eles destacados. Pois, então, vocês imaginam que revelações traz o livro Nosso Lar ao falar dos primeiros momentos após a morte de Carlos Chagas André Luiz. Vejam vocês. O livro fala que por 8 anos, André Luiz Carlos Chagas teve uma estadia sofrida no umbral mais denso, sem convivência com pessoas que o pudessem acolher, assistir, sem acesso a comida ou bebida, bebendo água de poça, em péssimas condições de higiene. Sofreu muito André Luiz no umbral, por 8 anos. Sem contar que, logo após a encarnação, ele ouvia acusações enfáticas a ele como suicida. Vindo daí a razão de entendermos por que um médico que, como pesquisador, foi tão importante para um país inteiro, como um médico que, como voluntário, realizou assistência para milhares de pessoas, pôde ser tão, digamos assim, mal acolhido no mundo espiritual. 2 razões. A primeira traz como menção a questão do modo de vida que, a par dessas atividades meritórias, essas atividades reconhecidamente positivas da vida de Carlos Chagas, ele era um homem do seu tempo, vivia na parte de lazer, na parte social, a vida como um homem do seu tempo, vivendo lazer em regiões de vibração baixa, discutível, cultivando hábitos de bebida. Ele arregimentava ele acostumou-se a uma maneira de lidar com a própria mente, angariando companhias e influências espirituais negativas. Isso fez com que ele abreviasse a própria vida. Por isso foi acusado de suicida depois que morreu. Por essa mesma maneira de viver, ele acarretou para si mesmo um segundo grande problema. Além de cultivar más companhias, tanto encarnadas quanto desencarnadas, arregimentando energias destrutivas, sombrias para o seu campo mental, ele também não cultivava, não se esforçava, não tinha qualquer prática que o exercitasse para boas vibrações. Ele morreu sem saber fazer, sem ter a prática costumeira da oração. Isso fez com que a sua mente,
concentrada para os trabalhos de pesquisa, para os trabalhos da medicina, se mostrasse muito rebelde, muito fora de controle no campo da espiritualização, no campo das vibrações. E assim, depois que morreu, teve a assistência imediata de sua mãe, um espírito tão elevado que tinha como residência uma colônia acima de nosso lar. Vejam vocês a dimensão espiritual dessa mãe, que com todo o seu amor ficou ao lado do seu filho, tentando ajudá-lo de todas as maneiras, mas não conseguiu. Não conseguiu sequer ser vista pelo filho, não conseguiu ser ouvida pelo filho, não conseguiu ser percebida pelo filho, tal era o grau de entrega que o filho se deixou ficar àquele ambiente espiritual inferior, o umbral, onde ele acabou sendo colocado após a morte. 8 anos sem ouvir a própria mãe do lado e os seus representantes, porque sua mãe arregimentou pessoas da sua confiança para ficar ao lado do filho, enquanto ele acumulava insatisfações, energia mental, decisão suficientemente forte para mobilizar a sua mente. Esse é o nosso assunto. Essa é a lição que esse momento inicial de André Luiz, Carlos Chagas no mundo espiritual nos vem informar. Muito importante, é claro, é viver bem para morrer bem. A realidade que nós enfrentaremos no pós-morte depende praticamente das atitudes, das conquistas, dos serviços que tivermos realizado durante a vida. Mas não apenas disso. Depende também da disciplina à qual teremos acostumado nossas mentes. Nossas mentes são como cavalos. Podem ser muito úteis em diversos trabalhos, mas precisam ser disciplinados, acarinhados, acostumados a uma cooperação. As nossas mentes precisam estar acostumadas a serem bem direcionadas pelo Espírito, pela nossa vontade. Se a nossa vontade não estiver acostumada a domar nossas mentes, nós não poderemos modificar nossas situações. E isso nos serve não apenas para o mundo espiritual, para pós-morte, mas aqui mesmo durante a vida. Vejam vocês se não é assim. Nós acordamos depois de uma péssima noite de sono, ou sem ter dormido, ou sob a influência de sonhos terríveis, pesadelos difíceis. E, naturalmente, a tendência é de acordarmos de péssimo humor. Acordando de péssimo humor, tratamos mal as pessoas em casa. Tratando mal as pessoas em casa, recebemos mau tratamento delas também. De forma que a nossa péssima noite de sono fica potencializada pelo maltratamento dado e recebido, e nós saímos de casa em piores condições ainda. Claro que saindo em tão más condições de casa, teríamos problema na rua, no trânsito, até chegar ao trabalho. E a má noite de sono, potencializada pela
pelo maltratamento dado e recebido em casa, pelas más experiências na rua e no trânsito, vão fazer com que nós cheguemos ao ambiente de trabalho em ainda piores condições, destinando-nos quase que irreversivelmente a um péssimo dia de trabalho, envolvendo-nos num quanto pior, pior. Quanto pior uma experiência, pior o nosso estado mental. Quanto pior o nosso estado mental, piores as experiências. E assim nós vamos afundando como numa areia movediça. Mas isso será inevitável? É forte essa tendência, mas é inevitável. Vejam só, num planeta de tantas disputas, tantas intrigas, tantas violências, essa questão é absolutamente central para todos nós. Porque sofremos todos experiências frustrantes, difíceis e até violentas ao longo de cada dia. E se uma experiência ruim nos destinar a outras piores e piores e piores, como será a nossa vida? Como será a nossa vida? Por isso é tão importante aprendermos a observar nossas mentes. Não basta mais viver, mas precisamos nos assistir, nos acompanhar, nos habituar a observar frequentemente, atentamente, carinhosamente o movimento, a ação das nossas mentes. Extremamente importante aprendermos a fazer isso. Em complemento a essa capacidade de nos observar, de observar o estado mental em que estamos em cada momento, o complemento disso é a capacidade de melhorar a nossa vibração mental sempre que detectarmos uma baixa vibração. Vejam só se não é perfeita a receita de Jesus quando ele diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Nós que temos caído muito ao longo de muitas vidas e que fomos colocados nessa vida com o intuito, na esperança dos nossos orientadores, de Jesus, de Deus, enfim, de que aprendêssemos a não cair em tentação, não cair mais uma vez, precisamos atentar para a receita fabulosa de Jesus. Vigiar, que aqui nós traduzimos como observar, e orar, que aqui nós traduzimos como todas as técnicas, todos os movimentos que nós soubermos fazer para elevar o nosso padrão vibratório. Observação e elevação do padrão vibratório. Vigiar e orar. Se você não tiver esse hábito de vigiar o seu padrão, de observar atenta e carinhosamente em todos os momentos como está o seu padrão vibratório, e não tiver um verdadeiro arsenal à sua disposição de técnicas de elevação do padrão vibratório, que podem ser, só para colocar campos gerais, o campo da arte, a arte com música, com dança, com artes plásticas. Em todos os campos da arte, nós podemos ter nos nossos celulares, ao alcance dos nossos celulares, manifestações artísticas que elevem a nossa vibração. Precisamos ter. Precisamos saber também que contatos com a natureza são outro maravilhoso campo de elevação do nosso padrão vibracional. Abraçar árvores, andar
na praia com o pé no chão, acarinhar e cuidar de animais, a própria respiração. Aprender a respirar em profundidade é um autopasse, é uma maneira de melhorar a vibração fantástica. São as oportunidades do cotidiano que envolvem o banho, que envolvem o pé no chão, que envolvem a respiração. Todas esses campos, essas técnicas precisam estar o tempo todo à nossa disposição. Assim como também a meditação e a oração. Aprender a meditar, nos dedicarmos à meditação e à oração, não a oração de palavras, a oração que se restringe a falar palavras ditas sagradas, mas aprender a transformar essas palavras em gatilhos da nossa mais sublime emoção, dos nossos mais sublimes pensamentos, das nossas mais inspiradoras imagens mentais. Tudo isso nós precisamos ter à nossa disposição, porque, como nós falamos desde o início e sabemos pela nossa prática, é muito frequente que situações, relações de todos os tipos nos puxem para baixo. Influências de encarnados e desencarnados nos puxem a nossa vibração para baixo. E a maioria de nós, sem consciência, sem a capacidade de se observar, quando vê, já está nas atitudes infelizes, já está agredindo, já está em guerra com o mundo. Enquanto que aquele que se observa percebe assim que a sua vibração baixa, antes que ela se torne maus sentimentos, maus pensamentos, más palavras e más ações. Feliz daquele que se percebe quando baixam as vibrações para tomar uma medida imediata. Somente esse estará no controle de sua vida. Todos os outros que não tiverem essa capacidade de autopercepção serão objeto da ação dos manipuladores encarnados e desencarnados, da publicidade, dos diferentes tipos de vendedores, dos influenciadores que, mediante palavras estratégicas, conseguem dirigir as nossas vidas em diversos campos. No campo afetivo, no campo familiar, no campo do trabalho. Há manipuladores de toda forma entre os encarnados e muito também entre os desencarnados. Todos eles percebem nossos pontos fracos, mexem com eles e fazem com que a gente vá para um lado, vá para o outro, como bonecos de manipulação mesmo. Nós precisamos nos conhecer e nos dirigir, colocar a direção das nossas vidas em nossas próprias mãos, libertar nossas vidas da ação desses manipuladores. Foi isso que o capítulo 167, Os Fabulosos Poderes do Tempo e da Mente, desse livro Grãos de Mostarda, que nos ajuda demais a depreender as lições do dia a dia, as lições de cada momento, nos sugeriu hoje. E tem tudo a ver com esse nosso exercício de oração. Aprender a nos dirigir, aprender a exercitar a mente e o espírito como uma pessoa exercita também o seu corpo.
Somente aquele que tiver o hábito, a prática, a disciplina de observar a própria mente e, aplicando técnicas de elevação, dirigir a sua própria mente para estados mentais elevados, ficará a salvo das manipulações entre encarnados e desencarnados. O que você acha disso? Não é um belo desafio para aprendermos a sermos realmente livres, realmente donos de nossas vidas? Que esse desafio seja percebido no dia de hoje e, dentro do nosso exercício cotidiano, transportado, transbordado para todos aqueles que estão à nossa volta, para todos aqueles que repartem conosco a existência na Terra. Libertemo-nos, irmãos de humanidade. Libertemo-nos das manipulações mais variadas. Assumamos a direção das nossas vidas e aprendamos a bem dirigir, a elevar a nossa sintonia sempre que percebermos que ela corre o risco de baixar. E assim, ao invés de nos colocarmos sob a manipulação dos violentos, dos agressivos, dos sombrios, nós nos colocaremos a serviço da luz. Que hoje, Pai, parta de nós essa vontade, essa prática, esse anseio por libertação e por direção, redirecionamento para a luz de nossas vidas. Que nós aqui juntos fortaleçamos-nos uns aos outros nessa intenção de boa vontade, de lucidez, de coragem, de bom direcionamento da vida e transbordemos essa excelente intenção para toda a Terra, estimulando todos os amigos a também ganharem as suas próprias vidas, assumirem a direção do seu querer, do seu pensamento, das suas emoções. Que todos nós nos libertemos da condição de escravos mentais e espirituais na qual temos vivido até agora, para finalmente nos libertarmos e assumirmos o nosso destino de dirigir para a luz, para o bem, as nossas próprias vidas e daqueles que nos cercam. Graças a Deus, prazer estar com vocês, que assim seja para todos nós. Saudações para todos os amigos aqui, Andréa Salvatore, Sônia Lopes, Esther Ponzoni, Débora Menezes, Maria José Sobral pede vibrações para Júlio da Mota Singer, que ele possa receber nossas melhores energias. Esther Ponzoni fala que há espíritas que contestam que André Luiz foi Carlos Chagas, e a gente nunca pode pretender a palavra final sobre nada. Mônica Silva pede vibrações para nossa amiga Iracema Parada, que Iracema receba os nossos melhores pensamentos, nossas melhores vibrações, nossos melhores sentimentos. Mônica também pede para Márcio da Silva Nogueira, Ana Barbosa da Silva, todos eles recebam nossa luz. Muito bom estar com Anilix, Célia Silva, Ivan Ferreira, Denise Morini, Débora Grace. Muito bom que a gente possa estar aqui nos irmanando nessa prática terapêutica de saúde integral
física, mental, social e espiritual. Um grande abraço para vocês. Tomara que a gente possa se encontrar amanhã às 18 horas nesse mesmo exercício. Um grande abraço para vocês. Boa sintonia, vigiai e orai. Pensem sempre nessa fabulosa receita do mestre. Até a próxima.